Olá pessoal, tudo de bom com vocês? Espero que estejam todos bem e vamos dar continuidade então às nossas aulas. Bom retorno das férias e que possamos nos encontrar muito em breve. Então, vamos começar estudando a semi-reta. Vamos fazer a experiência que está sendo solicitada aqui. Então, a nossa apostila pede que nós tracemos uma reta R e destacar um ponto P nela. Então, vamos lá. Tracei a reta, vou chamar ela de R, sempre lembrando que eu preciso usar a letra minúscula para nomear essa reta. E eu vou destacar um ponto P. Os pontos sempre em letra maiúscula. Então, ó, note que esse ponto P divide a reta em duas partes. Cada uma das partes da reta chama-se semi-reta e ambas têm origem no ponto P. Então, ó, vou marcar isso aqui que é importante. Ó, cada uma dessas partes chama semi-reta e ambas têm origem no ponto P. Com base nessa descoberta, a gente pode definir que semi-reta é parte de uma reta que tem origem em um ponto e é infinita em apenas um dos sentidos. Então, ó, se o P é o ponto de origem, ele vai começar daqui e continuar para cá. Começar daqui e continuar para o outro lado. Então, ela começa agora a ter o começo, mas não ter o fim. Ok? Então, uma semi-reta deve ser identificada pelo ponto de origem e por outros dos seus pontos. Então, eu tenho aqui o ponto P e eu vou identificar um ponto A aqui. Então, ó, verifique que aqui, ó, eu só tenho a seta indicando por um lado, somente para o lado que ela está seguindo. Então, PA, com a setinha em cima, só para um lado, lembre-se que a reta a gente indica com as duas setinhas. Lê-se semi-reta PA, que significa que sua origem é o ponto P e passa pelo ponto A. A flechinha sobre as letras significa que semi-reta só pode ser prolongado em um sentido. Opa, isso é muito importante que nós coloquemos um destaque com o nosso marca-texto para que nos lembramos disso na hora do estudo. Sempre essas caixinhas que a gente está completando com as descobertas que estamos fazendo são interessantes para que nós possamos estar sempre anotando o que é importante. Construção de uma semi-reta por dois pontos distintos. Dados os dois pontos A e B, eu quero construir AB. Veja que ela inicia em A e continua em B. Então, você vai ajustar a sua régua e traçar a partir de A, continuando em B. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, ó, como o símbolo está assim, ó. A, B, começa em A e é infinito em B. Então, eu vou ajustar a minha régua aqui e traçar. Então, ele não pode passar do A, mas tem que passar do B. Ok? Então, isso aqui é bem simplesinho. Nós temos alguns exercícios aqui. Eu vou fazer alguns como exemplo e vou deixar dois para vocês, tá ok? Então, ó, exercício número 1. Identifique as semi-retas desenhadas abaixo. O que você tem que notar aqui? Onde que a semi-reta começa? Ela está começando em A e está passando por P. Então, a primeira semi-reta que eu vou marcar aqui é a A e o P. Ela inicia em A
e é infinita em P. Aqui, ó, R para T. R e T, mesma situação. G e C. Começa em G e é infinito em C. E H e D. Achei que ficou muito ruim de ver aqui, então eu vou marcar aqui, ó. Começa em R, passa por T. Começa em G, passa por C. Começa em H e passa por D. Tá ok? Simples. Identifique todas as semirretas que aparecem na figura indicadas pelos pontos A, B e C. Então, se eu pegar o ponto de origem A, começa em A, e ele vai passar por B e ir até o infinito. Se ele começar em B, ele vai por C e vai até o infinito. Depois eu posso pegar do C até o B. Tá vendo? Começa em C, passa por B e vai até o infinito. Ele também pode começar em C e passar por A. E continuar ao infinito. Ou eu posso pegar o AC. São as respostas possíveis. Aí eu vou deixar para vocês terminarem fazendo o exercício número 3, sabendo que as semirretas opostas são as que têm a mesma origem em sentidos contrários. Desenhe a semirreta oposta MC e identifique-a. Depois vocês vão pegar o exercício número 4, construir HA, HB, HC em traço contínuo, CA, BC e AB em tracejado. Isso é para lembrar os tipos de linhas que a gente trabalhou. E agora vamos completar as frases utilizando os termos que estão dentro desse quadro. Então, ó, como exemplo A. Então tem origem, pertence, colineares, ponto comum, não colineares, não pertence. Os pontos A e B são colineares. Tá ok? Então vocês têm que fazer o desenho para descobrir o que está sendo pedido. Então esse aqui vai ser o primeiro exercício. Mas continuando a nossa aula, nós vamos entender o segmento de reta. Então ele dá uma imagem e pede que você observe ela, né? A imagem, observe na imagem que em cada pedaço de madeira que compõe a ponte é evidente o seu começo e o seu fim. Elas nos remetem à ideia de uma figura geométrica chamada de segmento de reta. Trace a reta R que passa pelos pontos A e B e destaque a parte da reta limitada por esses pontos. Então o que eu vou fazer? Eu vou traçar A e B, uma reta, vou chamar ela de R. Tá? E eu vou destacar deixando mais grosso que eu puder A e B, o que está entre o ponto A e o ponto B. A parte destacada a gente chama de segmento de reta, que as extremidades são os pontos A e B. O segmento de reta, então, o que ele tem? Tem começo e tem fim. A reta E é chamada de reta suporte desse segmento. O segmento de reta é parte de uma reta limitada
por 2 de seus pontos. Então, a reta R ela é infinita nesse exemplo. Só que eu estou limitando eles em A e B. Um segmento de reta é identificado por suas extremidades. Então, eu tenho A e B. Então, tá vendo que aqui ó, eu tenho A, B e não tem nenhuma setinha continuando? É porque ele fica dentro do limite de AB. Então, eu leio o segmento de reta AB. AB e BA indicam o mesmo segmento de reta. Então, ó, AB, BA, tanto faz, é o mesmo segmento. A ausência de flechinha sobre as letras significa que o segmento de reta não pode ser prolongado. Então, essa parte aqui é bem importante. Ó. Como que eu leio o segmento de reta e que tanto AB como BA é o mesmo segmento. E por que não tem flechinha? Porque significa que o segmento de reta não pode ser prolongado. Continuando, ó. Dizemos que um segmento de reta está contido em uma reta quando todos os seus pontos pertencem a esta reta. Então veja bem aqui, ó. Eu tenho a reta A e o segmento MN. Então todos os pontos que são do segmento MM estão contidos na reta A. Eu tenho aqui o segmento PT, ele já não está contido na reta B. Então, ó, nós vamos aprender mais 2 símbolos. Usando o símbolo contído e não contido, podemos escrever que MN está contido ou contido em A e PT não está contido em B. Segmentos colineares e não colineares. Segmentos colineares são aqueles que estão contidos em uma mesma reta suporte. Tá anotando aqui porque é importante. Então, no caso aqui, ó, o exemplo, eu tenho um segmento AB e um segmento CD que estão contidos dentro dessa reta R. AB e CD são colineares porque eles estão contidos na reta R. Estão contidos na reta R. Ótimo. Os segmentos EF e GH são chamados de não colineares, uma vez que eles não estão contidos na mesma reta. Veja bem, ó, o E e o F eles estão na reta M, enquanto o G e o H estão na reta D. Então, eles são não colineares. Segmentos consecutivos e não consecutivos. Então, nós vamos traçar os segmentos TM e PM para que possamos analisá-los. Tá, ajusto a minha régua e traço. O que vai acontecer aqui? Eu não posso prolongar, porque eles são segmentos. Então eu tenho que parar nos pontos. Com base na figura, complete. M pertence a TM? E M pertence a PM? Os segmentos TM e PM são segmentos consecutivos, porque possuem uma extremidade comum, o ponto M. Dessa forma, podemos dizer que os segmentos RS e KL não são consecutivos. Olha aqui, ó. Eles não têm um ponto em comum. Então, quando eu quero saber se é consecutivo ou não, eu tenho que procurar o quê? O ponto, se ele tem um ponto em comum. Uma extremidade comum, um ponto comum.
Então eles são consecutivos. E não consecutivos é porque não tem extremidade em comum, não tem ponto comum. Certo? Então, pessoal, agora eu não vou falar da medida de segmento para não ficar muita coisa para vocês fazerem e estudarem. Vou deixar isso aqui para a próxima aula. A construção de imagens aqui e o uso do compasso, que eu quero explicar com calma. Tá? Mas vocês podem ir até a página 59, fazer o exercício número 2, o exercício número 3, o 4 e o 5. O número 1 é um exercício que eu vou explicar com calma para vocês. Então, o 2 que está pedindo quantos e quais são os segmentos de reta que formam as figuras, você só vai identificar os segmentos. O terceiro, dados os pontos R, M, T e Y, trace todos os segmentos de reta com extremidade nesses pontos e depois identifique. Também é simples. Depois você vai ter um gráfico no exercício, uma tabela no exercício número 4, onde a gente vai comparar as características do segmento de reta, semi-reta e da reta. Então tem começo e não tem fim? Qual deles é? Também é simples. E o quinto exercício também é um exercício tranquilo e fácil de fazer, porque você vai desenhar o P, H, o F e o S e depois você vai responder, sempre usando aqui o P e F, o que ele é? O que esse símbolo significa? E você vai usar as linhas, ó, em traço e ponto. Então é para recordar as linhas que nós usamos. HS, em traço contínuo fraco. Tá ok? Aqui HS, o que esse símbolo significa? Ok? Então vamos treinar o que nós aprendemos nessa aula. Tá ok? Um abraço para vocês. Até a próxima semana.